Me chamo Tomás, sou aluno da disciplina de Banco de Dados na UFRPE e vou falar sobre a segurança do banco de dados. A segurança de banco de dados não se restringe somente ao que o SGBD pode fazer. Várias precauções devem ser tomadas na especificação de consultas, no hardware, no desenvolvimento da aplicação e etc. Questões éticas e legais, políticas de uso da informação estabelecidas pelas organizações, como por exemplo, algumas informações podem ser consideradas particulares e não devem ser acessadas legalmente por organizações ou pessoas não autorizadas. As principais ameaças são perda e degradação de integridade, disponibilidade e confidencialidade. A perda da integridade está relacionada à necessidade de proteger informações contra modificações inapropriadas, como a criação e exclusão ou modificação de dados. Essa perda é normalmente decorrente de ações intencionais e pode permitir fraude ou tomada de decisões erradas. Essas ações intencionais podem ser ataques de terceiros. A perda de disponibilidade gera problemas para o uso do sistema e recursos. Todos que acessam o banco de dados sofrem com a indisponibilidade. Perda da confidencialidade. Relacionada com o risco de disponibilização de dados e informações de forma não autorizada, pode configurar violação legal para o gerenciador do banco. Ou seja, se o usuário colocar alguma informação no banco de dados e essa informação conseguir ser acessada por algum outro usuário que não foi autorizado pelo usuário original, ele pode entrar com um processo legal contra o gerenciador do banco de dados. O administrador do banco de dados cuida de todos os aspectos importantes do sistema, cria contas, concede ou revoga privilégios, estabelece níveis de segurança e etc. As medidas de controle são controle de acesso, controle de influência, controle de fluxo e criptografia de dados. O controle de acesso trata-se de pode ser dividido em discricionário e mandatório. Consiste em conceder o controle discricionário consiste em conceder privilégios aos usuários, como capacidade de acessar arquivos de dados, registros ou campos específicos, leitura, exclusões, alterações, etc. Controle de acesso mandatório classifica usuários com base na segurança. As classes são Top Secret, Secret, Confidential e Unclassified. Esse sistema associa os níveis aos usuários, contas, programas e também a objetos como tuplas, relações e colunas. Assim, as regras de acesso são estabelecidas. Controle de acesso baseado em papéis. Os usuários são associados de forma apropriada aos papéis. Exemplo. Aqui podemos ver como se cria em um papel em MySQL. Create role, tempo integral, estagiário e terceirizado. Aqui é como excluímos uma role. O papel é associado a alguma conta, por exemplo, um usuário A1 é de tempo integral. Então, quando o usuário é associado a alguma desses papéis, ele tem acesso a tudo que qualquer outro usuário que o mesmo papel, que possui o mesmo papel tem acesso, e não pode acessar o que os outros usuários que possuem outros papéis têm acesso. Controle de inferência. Os usuários não têm permissão para acessar informações individuais da população, ou seja, eles têm acesso somente a dados estatísticos referentes a toda a população do banco. Temos aqui um exemplo: pessoa, nome, sexo, endereço e renda. O que um usuário pode obter? Pode obter a quantidade de pessoas, a porcentagem de homens e mulheres, a renda média geral da população e etc. Controle de fluxo. Trata-se de como os valores e informações transitam dentro do sistema e como são acessados. O controle de fluxo envolve a programação das aplicações,
Diferentes recursos em ambientes podem, onde as aplicações estão rodando, pode abrir portas para ataques ao banco de dados. Ou seja, não adianta nada ter um banco de dados bem organizado se o lugar onde a aplicação está rodando está acessível a ataques. Criptografia é uma técnica usada para transformar a informação original em algo ilegível, de forma que só pode ser reconhecida pelo seu destinatário. É dividida em não repúdio do emissor, ou seja, o emissor não pode negar a autoria da mensagem. A confidencialidade, apenas o destinatário pode obter a mensagem traduzida. Integridade da mensagem, o destinatário deve ser capaz de determinar se a mensagem foi alterada durante a transmissão. E a autenticidade do remetente, o destinatário deve identificar se quem enviou a mensagem foi realmente quem deveria ter enviado. A criptografia pode ser associada a um cadeado, onde, quando a mensagem é enviada, o cadeado é fechado e é enviado. E quem possui a chave desse cadeado é apenas o receptor da mensagem. Quando a mensagem chega até o receptor, ele abre o cadeado com a chave que ele possui, e assim tendo acesso à mensagem traduzida original.